Olá, amigos do grupo do WhatsApp, Reflexões para um Dia Feliz, e a turma lá do YouTube, canal Wanda Barros, Cirurgia Moral. Estamos aqui novamente para darmos continuidade à exploração dessa obra maravilhosa, Cirurgia Moral, de João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, cujo título é Observa teu comportamento. Nós estamos no capítulo de número 30. Olha que maravilha, já estamos chegando à 30ª gravação, 30º vídeo no ar. Só falta 20. São 50 essa obra. E eu já estou começando a ficar com saudade. Então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, bebendo dessa fonte, né, que a espiritualidade amiga nos conduza, nos oriente nesse momento de estudo, para que eu possa passar para vocês que realmente a obra pede. Ele começa assim: a psicologia é um instrumento valioso para o nosso aprimoramento espiritual. Usemo-la todos os dias, observando o nosso comportamento, alimentando os tesouros conquistados no reino da moral e substituindo os instintos inferiores por boas maneiras que a consciência educada no Evangelho aprova. O tempo que gastaríamos na maledicência, aproveitando-la na autoobservação, com o sentido de nos melhorarmos em todas as frequências espirituais. Esse exercício é um trabalho que agrada a Jesus e conquista a amizade dos benfeitores da vida maior. Então, a gente já vê aqui, logo no início da leitura, né, que a psicologia é um instrumento valioso para o nosso aprimoramento, né, espiritual, e que a gente precisa fazer um exercício em trabalho que agrada a Jesus, né, para conquistar a amizade dos benfeitores da vida maior, que são os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais, como a gente queira falar, né? E aí ele continua dizendo assim: todos temos uma conduta. Entretanto, isso não basta, sendo necessário que tenhamos uma vida reta, ou seja, uma vida correta, uma vida de acordo com os ensinamentos do Cristo, ou pelo menos amenizar as nossos equívocos, né? Que ainda temos muitos equívocos, ainda praticamos muitos equívocos nessa nossa encarnação. Então vamos tentar trabalhar uma vida reta, para que a gente não volte arrastando a mala, que as rodinhas vão quebrando tudo de tanto peso. Essa mala com rodinha, eu morro de medo dela. Mas se a gente não se cuidar, se a gente não trabalhar, se a gente não vigiar, a gente não orar, com certeza nós vamos voltar com ela bem pesada. E aí, o que acontece? E volta para reencarnar. E volta, e volta, e volta. Até o dia que nos tornarmos anjos, que é a proposta do Cristo. Continuando. Essa é a parte que nos toca fazer, e esse empenho é nosso, por direito e por justiça, por ter nas marcas das nossas mãos o nosso próprio melhoramento. Ontem eu fazendo o Evangelho no Lar com as minhas amigas, né, nós fazemos toda quinta-feira o Evangelho no Lar, via online, né, pelo Meet, eu comentei isso com ela e foi uma gargalhada só. Gente, a única coisa que eu acho ruim no Espiritismo é que eu não posso mais apontar o dedo para ninguém das minhas falhas. E a leitura fala sobre isso, né? Que a justiça e o direito por justiça, por ter nas marcas das nossas mãos o nosso próprio melhoramento. Ou seja, ninguém vai me ajudar a eu melhorar, ninguém vai assumir as minhas culpas e as minhas falhas, os meus equívocos. Esse dedo que aponta para frente, ele não existe. E o Espiritismo nos deixa muito claro isso. Então, ser espírita não é para quem quer, é para quem tem coragem. Porque no momento em que nós
praticamos equívocos e nós temos plena consciência de que ninguém tem responsabilidade por essa situação, a não ser nós mesmos, o bicho pega. É verdade? Continuando. Há inúmeras pessoas que fazem parte de organizações que desprezam a oração, que não conseguem sensibilizar nem a si mesmo, por lhe faltarem a energia atraída pela súplica. Esquecem-se também de que a oração não é somente o balbuciar das palavras, nem o decorar automático de frases ou páginas escritas pelos dirigentes das comunidades. Tudo o que fizeres dentro das leis do amor é uma oração a Deus. Pois cada vez estarás enriquecendo a tua própria cultura espiritual, como faculta tua consciência na qualidade do coração. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei orar, eu não sei fazer uma vibração, eu não sei falar palavras bonitas. E aí eu falo, quem disse que Jesus está pedindo palavras bonitas? Quanto mais humilde, quanto mais simples a oração, mais fácil ela chega ao Cristo. Fazer a oração recolhido na nossa alcova, sem holofotes, fazer a oração que sai de dentro do nosso coração, aquela oração que a gente precisa fazer, que às vezes a gente faz até chorando, e que dói profundamente nos nossos sentimentos, que nós sabemos que nós temos culpa, máxima culpa de muita coisa, ou de todas as coisas que nós praticamos, e a oração nos comove, que a gente chega a orar chorando. Tem uma música do Roberto Carlos, que teve um período da minha vida, que toda vez que eu botava para ouvir, eu chorava que soluçava. É uma música que fala de Maria, que a gente entrega a vida para Nossa Senhora. Meu Deus, como aquela música me tocava profundamente. Hoje eu já consigo ouvir sem chorar, mas eu tive uma fase na vida que eu chorava que soluçava. Ou seja, eu estava muito sofrida, muito machucada, e não tem nada que nos console mais do que uma oração. Continuando. A prece é, pois, um ato de gratidão, quando mostramos o que já aprendemos na escola do Senhor. Em tudo o que estás fazendo com acertos, estás orando ao Criador e terás retorno de ambientes de maior conforto e paz para a tua jornada interminável. Quem não aprendeu a orar não sentiu a vida na própria alma. Isso é uma realidade. Orar conforta, consola, acalma, né? Por isso é que nós precisamos orar todos os dias. Conversar com Jesus todos os dias. Antes de dormir, agradecer o dia, pedir proteção pelaquela noite de sono, de descanso, pedir que a espiritualidade amiga nos transporte às colônias de trabalho e de estudo, onde se faça necessária a nossa presença para o nosso aprimoramento e o nosso crescimento espiritual. Deitar e acordar, sem fazer um sinal da cruz, sem fazer um agradecimento, sem pedir que a espiritualidade amiga nos conduza naquele dia. Às vezes a gente é tão ingrato, né, que a gente nem lembra, a gente só lembra de conversar com Jesus quando a dor está grande, quando a gente está sentindo na pele a dor de algo muito sério, aí a gente bota o joelho no chão e reza, e reza, e reza de manhã, de tarde e de noite. Quando está tudo certo, tudo tranquilo, tudo arrumadinho, nem lembramos. Ainda, olha a expressão, ainda, porque daqui a pouco nós vamos orar, é toda hora e todo instante. Porque pelo jeito que está indo as coisas, meu amigo, tá sério. O mundo está em pandemônia, está se revolvendo. E é aquela velha história, né? O mundo está saindo de provas e expiações para o mundo de regeneração, e aí isso é preciso acontecer para que possamos ouvir a voz do Cristo, nos conscientizarmos das nossas falhas e tentar fazer essa caminhada com mais leveza, esquecendo o egoísmo, a prepotência, o orgulho e até o mal que a gente faz a nós mesmos. Porque o maior
O maior prejudicado em tudo isso somos nós mesmos, tá certo? Continuando. A prece te dará forças novas para corrigir as tuas faltas, sejam elas quais forem. Quem vive no clima da oração sente mais o céu a palpitar por dentro e Deus a dirigir os seus passos. O santo e o místico são dados a profundas meditações, e são esses seres incompreendidos que nos dão exemplos de virtudes. Às vezes, na dor, a gente consegue entender muita coisa, não é? Por isso é que fala que a dor é necessária, muitas das vezes, na nossa caminhada. Só precisamos aceitá-las com menos murmúrio, com menos reclamações. Aceitar, porque às vezes a dor vem para lapidar o nosso espírito, para lapidar as nossas caminhadas, os nossos sentimentos, né? A doença, ela vem para expurgar muito sofrimento, muitos equívocos. Hoje, conversando com meu filho, eu comentei com ele isso, que eu sou a Wanda do antes e a Wanda depois do câncer. Eu sinto isso dentro de mim. Eu me transformei e foi preciso uma dor gigantesca. Olha que vivenciar um câncer, uma cirurgia, depois um tratamento, sequelas, e na época que eu tive câncer foi uma época de abandono, porque ninguém entendia ainda o que era, todo mundo corria com medo. Eu tenho certeza que eu me modifiquei e muito. Ainda tenho muito a me modificar, mas hoje eu me sinto uma outra pessoa. Minha vida se transformou. Muitas coisas que eu não valorizava, muita coisa que eu não engolia, eu hoje engulo. E hoje agradeço a Deus. Mas foi preciso passar por essa dor. Então, vamos tentar melhorar a nossa caminhada sem ter que chegar ao extremo das dores terríveis que a gente precisa passar às vezes, né? Continuando. Não deixes o tempo passar sem que faças alguma coisa em teu benefício, mudando o teu modo de proceder, mas mudando no que aprendestes com as grandes almas. Repetindo esse parágrafo. Não deixes o tempo passar sem que faças alguma coisa em teu benefício, mudando o teu modo de proceder, mas mudando no que aprendestes com as grandes almas. Para tanto, temos, por misericórdia divina, o pergaminho de Cristo como herança nossa. Vamos acertar a nossa vida na vida dele, para que se façam as correções necessárias. Todos sabemos e conhecemos o bem e o mal. E quais os caminhos que devemos trilhar? Nós sabemos que o bem, ele é tímido, ele não precisa de holofotes, ele faz devagarinho, ele vai enveredando como a água envereda entre as pedras, né? O leito do rio, que vai pegando as curvas, as veredas e caminhando. O mal, ele é atrevido, ele explode, ele atropela, ele gosta de holofotes, ele vem com força total. O bem é tímido, mas graças ao nosso divino Mestre Jesus, sempre, no final de tudo, é o bem que vence. Só precisamos ter paciência, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós somos apressados, né? Nós queremos tudo. Agora mesmo eu estou vivenciando uma situação que eu estou correndo atrás, eu preciso me lembrar que tudo é no tempo de Deus. E eu estou correndo por todos os lados para resolver uma questão. No fundo, eu tenho certeza que só vai acontecer quando Deus permitir, porque Ele é que é o dono do tempo. É Ele que nos orienta, que comanda o nosso tempo. Não adianta a gente sair correndo, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como Jesus fala, faz por ti que eu te ajudarei. Mas a gente não consegue atropelar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo dele, ponto. Só precisamos ter paciência. E isso é o que nós não temos. Eu, pelo menos, não passei pela fila da paciência. Eu já fui pior.
Hoje eu já estou um pouquinho melhor, mas eu tenho certeza que eu não passei pela fila da paciência. Continuando. Todos temos uma voz interior que deve ser ouvida, como que um alto-falante dentro da consciência, ligado por fios invisíveis ao microfone de Deus. Nem todos nós ainda temos capacidade para ouvir a nossa consciência. A gente costuma adormecer porque a consciência ela nos toca profundamente. Os antigos falavam assim: a pior dor é a dor da consciência. Isso é verdade. Quando a consciência acorda e dá uma martelada no nosso pensamento, a gente perde até o sono. Então, muitos de nós preferimos deixar a consciência dormindo, mas não adianta, uma hora ela vai acordar. E quando ela acorda com vontade. Não adianta a gente correr com medo dela porque ela vem. É para isso que ela está ali, né? Que é o nosso perispírito nos acordando, nos sacudindo e nos dizendo: preste atenção. Para finalizar a nossa leitura de hoje, eu vou colocar aqui o último parágrafo, que é maravilhoso, como geralmente os parágrafos desse livro, o parágrafo final, ele dá uma sacolejada. E ele encerra assim: se temos ouvido de ouvir, é justo que façamos uma cirurgia moral em nós mesmos, em nosso comportamento, para que a luz desabroche em nossos corações hoje e eternamente. Eu não canso de me admirar do nosso querido João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Esse livro, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir, ele nos aconselha, ele nos puxa a orelha, mas ele também nos orienta o caminho a seguir no meio dos nossos equívocos. Então, todas essas leituras, hoje é a 30ª, está tudo lá na playlist. Se você quiser rever algum item, é só ir lá na playlist, clicar e assistir novamente e colocar suas ideias, colocar suas sugestões, não esquecer de dar um like, não esquecer de se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que nós precisamos estar no ar, disseminando essa doutrina consoladora que é o Espiritismo. Fiquem todos com Deus. Maria e José. Até a próxima.